Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Tavos Mata Machado. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E hoje a gente tá aqui pra falar de privacidade na internet. Você provavelmente ouviu alguma coisa dessa discussão que tá tendo a respeito da privacidade na internet. O Mark Zuckerberg foi chamado no Senado americano para falar sobre como funciona a plataforma e sobre a suspeita de que o Facebook tem tudo a ver com o fato de o Trump ter sido eleito nos Estados Unidos. Mas isso é muito mais abrangente do que você pode achar. Muitas das mais populares plataformas na internet coletam seus dados. A Google coleta seus dados, Twitter coleta seus dados, porque os seus dados são uma moeda de troca muito importante para essas empresas, já que elas usam as suas informações a respeito de quem você é, o que você faz, quantos anos você tem, onde você mora, do que você gosta, para vender anúncio, especificamente para você, que tem tudo a ver com seus interesses. E assim, isso são as que a gente sabe que coletam, né? Sim. E na verdade vai até mais a fundo, porque a questão da moeda de troca ainda assim é só o começo, né? Porque o uso que a gente já sabia, de certa forma, era esse uso comercial dos dados, né? Usar ele como mercadoria entre empresas, né? Na forma principalmente da venda de anúncios. O que as últimas semanas mostraram pra gente é que esse buraco do coelho é muito mais fundo. O escândalo da Cambridge Analytica, né, que tá aí nas notícias há 3 semanas, mostrou que, na verdade, esses dados eles também são acessíveis para pesquisa de qualquer setor que esteja interessado. E aí, a pesquisa sobre esses dados, né, a área chamada de Big Data, que é justamente de análise de grandes massas de dados, também tem se tornado uma mercadoria cada vez mais valiosa e agora no palco político, né? Essa empresa, Cambridge Analytica, desenvolveu uma teoria psicanalítica que dividia as pessoas em 5 tipos de personalidade e, usando um algoritmo, captaram os dados de 5 milhões de usuários, dividiram eles nas 5 categorias e fizeram propaganda de quem contratava eles, direcionada porque eles achavam que seria mais interessante para cada um. E tem duas coisas também, fala muito também sobre consenso, né? Que acho que é essa discussão central, pelo menos na minha perspectiva. Por quê? Bom, central não sei, mas a pessoa falou que aceita lá de ceder os dados, mas ela estava cedendo também os dados dos amigos, né? E por isso que a escala de usuários é tão enorme, né? E por isso que eles conseguiram acessar tanta coisa, mesmo de quem não consentiu com essa questão. Sim. E eu acho muito assustador o tanto que quem usa esse tipo de plataforma há mais tempo viu ela se tornar cada vez mais inteligente. Uma forma muito simples e muito fácil tem a ver com as identificações de foto. Que no início, quando você começou a poder marcar seus amigos, a gente tinha que falar quem eram as pessoas, né? E agora o Facebook está cansado de saber quem é uma pessoa que você coloca a foto lá. A gente viu a plataforma ficar mais esperta e ter como que a plataforma melhora o seu serviço de identificação a partir do momento que ela tem mais dado e mais informação. Exatamente. É assustador. É assustador. E é inevitável. E eu acho que essas últimas semanas marcam um momento muito importante, porque essa discussão que a gente vem tendo na internet já há alguns anos, agora entra oficialmente, inegavelmente, no campo da vida pública, né? Sim. E é isso agora, a União Europeia e os congressos dos Estados Unidos estão discutindo a fundo o quanto direito que essas empresas, Facebook, Google, têm sobre esses dados e sobre as nossas vidas. E tem várias comparações sendo feitas, mas, por exemplo, umas de que o Facebook é o país mais populoso do mundo. Eles têm 2 bilhões de habitantes. E quando uma corporação tem essa quantidade de dados muito louco, e é responsável por tanta coisa quanto a Google, quanto o Facebook, começa a discussão. Bom, qual o papel que os países, os estados, os governos têm que ter com relação às empresas? Porque elas têm muito mais dados que qualquer estado. Que estão na internet, o FBI não tem tantas informações quanto a Google. E aí, poxa, pra onde a gente vai agora então? Como que a gente lida com esse tanto de dado? E dá pra fugir? Não dá pra fugir? O que a gente faz, né? Eu acho que a gente ainda não falou uma coisa importante, que é por que as empresas têm dado. Teoricamente, elas têm dado para facilitar a sua experiência. Por exemplo, você não precisa falar quem é seu amigo nas fotos, a plataforma sabe e fala por você. Você não precisa falar pro Facebook que tipo de tênis que você gosta, porque com base nas suas pesquisas, ele já sabe exatamente que tipo de tênis fazer propaganda para você na sua timeline. Você não precisa falar o seu lado político. O Facebook já sabe com base nas matérias que você compartilha e ele já te oferece exatamente opiniões que têm a ver com o que você compartilha, com o que você
concorda. Então, tipo assim, o Facebook sabe quem são seus amigos de infância perdidos e te oferecem essas amizades. O Facebook sabe quem são os amigos dos seus amigos com quem você saiu semana passada e te oferece pra adicionar. A ideia é que ele coleta tudo sobre a sua vida pra deixar a sua experiência mais feliz e mais satisfatória na internet. Só que vale a pena? Como você se sente? Ou eu acho que talvez onde eu mais me sinto acomodado por esses algoritmos é na Netflix e no YouTube. Eu acho que a gente tem um mundo de conteúdo pra abordar e às vezes dá uma preguiça de, né? E eu fico lembrando muito de quando a internet, na época do KD, na época do Altavista, que você procurava quando só tinha uma coisa, mato aqui, né? Você procurava, você tinha que... Nossa, era agora, tipo, eu ligo a televisão, Netflix sabe o que eu quero. Exatamente. Ele olha pra minha cara e fala, você tá precisando disso aqui. O YouTube, quantas horas de vídeo, cada segundo que é subido no YouTube, vocês têm noção? É um absurdo. Imagina, toda vez que você quisesse descobrir alguma coisa, você tivesse... do YouTube. Não faz sentido, né? Então essa informação tem isso, assim. Não, imagina... Se o YouTube não soubesse que você gosta dos nossos vídeos e te oferecesse aleatoriamente qualquer vídeo na plataforma. Imagina o que seria a sua experiência no YouTube. Seria extremamente frustrante. Você entra no YouTube e, tipo, e mesmo tem que caminhar sozinho. Outros produtos, assim, né? Bom, é legal que o produto seja feito para as minhas necessidades, teoricamente, né? Então tem esse argumento aí para ser feito a favor de você dar os dados para as empresas. Mas aí tem um argumento contra. E que mesmo nessa questão do facilitar, por exemplo, você acaba dando informação suficiente para a plataforma te manipular. Que é justamente a questão que está sendo discutida no Congresso. Tipo, vale dar para um candidato exatamente o perfil e qual que é a demografia de pessoas para quem ele tem que anunciar? Ou até o que é que essas pessoas querem ouvir para que ele fale para ganhar voto justamente para aquelas pessoas, assim... Tipo, quanto é que você não é quem o Facebook quer que você seja? Com base nas coisas que ele te oferece, até te levar a um ponto que você tá concordando com tudo e ele te faz concordar com uma coisa que você não teria concordado antes de fazer toda a trajetória das matérias de opinião. É um ciclo vicioso, assim, né? Porque você concorda com isso, aí ele dá uma coisa que você concorda um pouco, e aí você concorda também, e ele vai meio que formando o que é que você acredita. É muito complicado você delegar a curadoria da sua leitura e da sua vivência na internet nas mãos de uma empresa também. Eu acho que tem uma dimensão muito importante para essa discussão, é de como é ver que, embora pareça uma discussão muito antiga, que é o quê? O papel que empresas de mídia têm em moldar a opinião pública. A gente tá discutindo isso na televisão, dentro do jornal, né? Só que ele ganha uma outra dimensão, porque a televisão... Imagina o que era a televisão vender o que as pessoas queriam. É um trabalho difícil, né? E, na verdade, só através de mega institutos de pesquisa, né? Era todo um trabalho. E que, ainda assim, você era obrigado a conseguir aceitar um mínimo multiplicador comum, né? Que abrangesse uma grande parte da população. Agora, você segmenta isso. Sim. E aí, cada um tem exatamente o que foi feito pra ele. E aí, isso torna essa capacidade de manipulação de opinião muito mais pesada, muito mais... Eu tava vendo um vídeo do Vox que é sensacional sobre exatamente isso, assim. Que aí, como eu sei o seu perfil exato, eu te mando o que você quer ler, o que você pode concordar. Vou te mandar uma fake news. Só que os seus pares não sabem disso, porque só você ficou sabendo dessa coisa esquisita que a grande mídia não está falando. Então isso constrói também uma narrativa de descreditação da grande mídia, descreditação das narrativas do que seria de verdade. Você começa a falar assim, pô, por que essa galera não tá falando disso? Então será que essa coisa aqui tá certa? E você não tem o comparativo de outras pessoas, às vezes. Então vai entrando nessa espiral, assim, né? Bom, galera, e essa discussão que a gente tá tendo, importa? Eu diria que meio que não, assim, porque, na verdade, tipo assim, importa, claro. A gente tem que conversar sobre isso pra poder tentar se mover a respeito dessa questão. Mas, não, assim, os seus dados estão aí, as empresas estão coletando isso, e não tem muita coisa que a gente pode fazer dentro da nossa esfera privada que vai mudar essa realidade. Então, eu acabo só... Deixe ser, o que é uma péssima política, tá, gente? Já deixo... Não, eu acho assim. Eu acho que é importante discutir sim. Não, mas por motivos além da mera discussão, assim. Que eu acho que é justamente o que tá em jogo agora, que o interesse público, né? E público no sentido do interesse dos estados, de governos, de nações, entraram nisso, assim. É o que a União Europeia tá colocando em debate agora, né? Que é
o que empresas podem fazer com dados. Exatamente. Porque Nos até Estados Unidos agora... também, né? Exatamente. Porque até agora, a questão é que tudo que está sendo feito, nada é exatamente ilegal. Tá tudo numa zona cinzenta, que é uma zona cinzenta jurídica, Sim. porque são dispositivos que não existiam até 10 anos atrás. Era algo que a lei nunca havia nem considerado. E aí agora, a gente tá entrando nessa discussão. Ok, isso está acontecendo e não dá para voltar atrás. Sim. Que dispositivos jurídicos a gente pode desenvolver para controlar isso daqui e impedir que quem tiver mais dinheiro consiga basicamente moldar toda a comunicação de um país, assim. E semana passada eu li um artigo maravilhoso sobre isso, eu vou deixar o link, inclusive pra quem quiser ler mais, a gente vai deixar vários links na descrição, mas um artigo que fala justamente sobre isso, assim, sobre quais vão ser as medidas legais que vão ser tomadas. E o artigo fala que é muito provável que o que vai acontecer vão ser várias leis pequenas e confusas. Quem compartilhou foi a Dana Boyd, que é uma pesquisadora de internet. E aí eu até dei RT no Twitter, então eu vou achar o link e vou colocar aqui. Mas que vão ser provavelmente várias leis, muito confusas, assim, que não vão fazer muita diferença, e pequenas e tal, que não vão mudar muita coisa, mas que existe uma lei que poderia resolver muito do problema. Que seria o seguinte, a proibição de anúncio com alvo. Tipo, proibir a prática de target, né? Tipo, ad. Eu não sei como traduzir isso, provavelmente publicitário não traduz isso, eles amam, né? Usar sacanagem. Direcionado, acho que é anúncio direcionado que eles anúncio falam. direcionado, talvez. É proibir essa prática. Então, se as empresas não puderem vender anúncio direcionado, eles não têm por que coletar esses dados, porque é muito caro coletar quando esses dados. você fala direcionado, você fala assim, tipo, por exemplo, mulheres de não vai 25 poder e 35 anos que curtem não sei Exatamente. o quê. Ok. Mas eu acho E que... essa lei, eu acho que, o artigo defende que essa lei resolveria grande parte do problema, e eu acho que eu concordo. Depois de ler, eu acho que é isso que eu acho que devia ser feito. Devia ser proibido anúncio direcionado. A publicidade e propaganda viveu 100 anos sem existir isso, e não quer dizer que não mandou no mundo durante esses 100 anos, né? Então, assim, poxa, dá pra viver sem. É sobre escala. A questão é escala. Pronto, é só isso, gente. Não, agora desenvolve. Eu não entendi isso. Tá, desculpa. A questão é a escala, é porque antes, tipo assim, como é que eu vou direcionar? Se eu quero, o meu público-alvo é metaleiro, não sei o que e tal, eu vou lá no Matriz, que é uma casa de show aqui de Belo Horizonte, que tem o Léo lá. deu um exemplo mais total possível. Impossível, não. Tipo, muita gente de Belo Horizonte não faz a menor ideia do que o Léo tá falando. Tá. Ele conseguiu falar pra 6 pessoas que assistiram esse vídeo. Tá. Vocês entenderam? Se você lembra do Matriz, deixa seu comentário. Vocês entenderam a lógica. Aí eu vou até lá entregar pra esse cara, que é esse cara que é o meu target, entendeu? Só que o Facebook te permite fazer isso em outra escala, né? Você automatiza isso, aí você vai assim, todos, aí você, ao invés de você alcançar 50 pessoas, você vai alcançar 3 milhões, 5 milhões, vai saber quantos. Não, e tem outra questão, né? Que no Facebook tem gente que faz anúncios de todas as escalas. A gente tá no Brasil inteiro, sei lá, McDonald's, no mundo inteiro, e tem, sei lá, uma loja de sapato numa cidadezinha do interior. Então, tipo... E tem, tipo, uma banda. Exatamente. Local, que quer fazer um show em determinado bairro até, né? Enfim. Ia ser um complicador, ia mudar um pouco as coisas, mas eu acho que se é suficiente para as empresas não quererem me vigiar na internet, eu acho que tá tudo bem. Eu posso descobrir com os meus amigos onde vai ter show, né? Não acho que não preciso do Facebook me falar, não. Enquanto a gente não tem uma lei que protege nossos dados, enquanto a gente ainda não tem uma coisa que vai proibir as empresas de nos vigiar na internet, uma alternativa, o Léo é mais descrente que eu, mas tem muita gente que age nesse medo de ser vigiado e tal, que é ir atrás de plataformas que têm como missão, como objetivo, não coletar dado do usuário. E existem várias ferramentas de vários tipos. A alternativa ao Google, por exemplo, uma mais famosa é a DuckDuckGo, que é uma bosta. Não, é sério, que infelizmente não funciona tão bem quanto eu gostaria, mas grande parte das buscas dá pra você fazer na DuckDuckGo. Telegram, por exemplo, ele é uma ferramenta muito mais confiável do que o WhatsApp no que se respeita ao seu uso de dados. De rede social, por exemplo, tem a Diaspora, que é uma rede social descentralizada, que preza pela privacidade, que é livre e tudo mais. Só que se você fizer a sua opção por alguma dessas ferramentas que não fazem a coleta dos dados do usuário, acaba que se você já está acostumado com o Google, com o Facebook, por exemplo, você vai ficar frustrado. Porque é lógico que o Google vai dar exatamente o que eu quero quando eu
pesquiso, quando o Google tem todos os meus históricos dos últimos anos. O Google sabe o que eu tô procurando, porque o Google me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe meus interesses. E isso é assustador. Mas isso também é muito prático. Então, você tem que pesar exatamente pra você. O que vale mais? Vale mais a sua privacidade? Vale mais a praticidade? Vale mais a liberdade? Não, e às vezes eu acho que vai até mais além do que pesar isso, porque de vez em quando você não tem muita opção de não usar determinadas ferramentas por questão de pressões materiais do mundo e das pessoas. Eu acho que um exemplo muito fácil de ver é o quanto que hoje, em várias áreas, é muito difícil arrumar um emprego se você não usa o WhatsApp. Você fala pro cara, não tem WhatsApp, você só não é contratado, ou você é demitido, ou você... Né? Então várias vezes não é uma questão de optar pelo conforto no lugar de ceder minha privacidade. Não, é que existe toda uma estrutura que não me permite, não me dá espaço pra eu poder manter minha privacidade. Eu tenho que ceder meus dados sim ou sim. Não, e aí, quando você não usa essas ferramentas, aí tem a pressão de pares, no sentido de que é uma inconveniência para os outros você não estar no Facebook e não poder te chamar naquele evento, sei lá. Aí tem uma série de complicações infinitas dessas questões. Não, e também, Diáspora, por exemplo, ela pode ser incrível no papel, mas se não tiver ninguém lá, de que ela serve? A rede social onde não tem, tipo, social, sabe? Exatamente. E eu acho que toda essa questão, né, da nossa relação com a privacidade, pra mim ela é muito importante, esse beco sem saída que a gente se encontra, que eu acho uma perfeita ilustração de como a gente vive num mundo em que a gente tem uma ilusão de escolha. Sim. Porque a verdade é que você não pode fugir desses sistemas sozinho. Não. Você não pode decidir, não vou mais usar isso, não. A não ser que você tenha uma posição de extremo privilégio. Se você, por exemplo, é um professor, doutor, bolsista numa universidade, já fez todas as contribuições que você precisava pra academia, e você recebe dinheiro público pro salário pra fazer o que você te interessa, ótimo, que bom, e o mundo, inclusive, precisa de você. Sim. Mas se você não tá nesse pequeníssimo grupo, você tem que ter um Facebook, você tem que ter WhatsApp, você tem que ter... Cartão de crédito. Você tem que ter Cartão de crédito. você tem que ter telefone, você tem que ter... É porque ele não tem. Não tem Não cartão tem. de crédito, Ele usa dos amigos quando ele precisa. Achei conveniente, achei conveniente. Não queria Tem, dizer. sabe? E aí eu acho que a discussão de fundo é tipo assim, é o quanto que de fato a gente pode fazer individualmente, né? Que é muito pouco ou quase nada. E acho que por isso é muito importante, inclusive, a gente sempre ficar atento, no nosso caso, no nosso país, ao que está sendo discutido, por exemplo, no Congresso, na Assembleia, sobre neutralidade de rede, sobre direito digital, sobre, né, o que tá acontecendo, que processo estão tendo, como que é a lei de direito autoral no Brasil, como que é, né, a gente sabe disso, é uma coisa que a gente procura se interessar muito pouco. E, em última análise, é o único espaço que a gente, de fato, acho, tem algum potencial para transformar isso, né, que é tentando... Não, e assim, você vai conseguir mudar o Facebook? Não vai. Você vai conseguir mudar a lógica da internet, coleta de dados? Não vai. Mas você consegue mudar a forma como você interpreta as informações que você vê lá. Então, sobre media literacy, né? Que é o que a gente, às vezes, tenta, né, promover aqui no canal, eu acho, assim. E que é uma das saídas que eu vejo pra esse beco aí, né? Tipo, se informe. É isso. Tem muita coisa pra conversar. Esse é um assunto que a gente quer muito saber a opinião de vocês. Se vocês já tiverem uma rede social alternativa, se vocês estiverem migrando, fala pra gente que a gente vai até vocês também, porque a gente quer saber o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo alguma coisa? Isso incomoda? Não incomoda? Você sabe sobre software livre? Você faz parte dessa comunidade? Como é que é o seu relacionamento com a internet, com seus dados, com sua privacidade, com a sua liberdade? É isso. A gente se vê nos comentários e até a próxima.